Se você é trans, mulher e tem filhos, você é uma mãe. Você não é menos mãe do que qualquer outra pessoa, ok? Portanto, insista em sua identidade. É realmente tudo tão cansativo. Oi, meu nome é Sydney. Bem-vindo de volta ao inferno. E como de costume, antes de começarmos, o vídeo de hoje é patrocinado pela Facta. E claro, por mim e pela minha empresa de chá, Lions Tea Exchange. Como muitos sabem, produzimos chás artesanais à mão nos Estados Unidos da América. Eu dedico muito amor a esta empresa e gostaria que vocês vissem as misturas que temos. Vou incluir um link na descrição. Agora, isso pode parecer dramático, mas eu sou da opinião de que a maternidade está sendo atacada linguisticamente, culturalmente e medicamente. E é engraçado porque este tópico e esta questão especificamente não são realmente novos, e têm sido tanto defendidos quanto atacados ao longo das décadas por diferentes grupos de pessoas, por diferentes razões. Como em um momento, na verdade em vários momentos, feministas estavam por aí dizendo que a maternidade é uma prisão, e a gravidez é trabalho escravo, e tudo é o conto da Aya. Certamente há quem concorde com isso até agora. Portanto, basta dizer, gravidez, maternidade, filhos, criação de filhos, todas essas coisas despertam todos os tipos de opiniões de todos os tipos de pessoas. Mas algo que eu pessoalmente notei nos últimos anos é que a maternidade não é venerada da mesma maneira que talvez fosse apenas algumas décadas atrás. Parece que as sementes para o desprezo da maternidade foram plantadas há muito tempo. Mas também parece que, com a recente popularidade de coisas como ideologia de gênero e barriga de aluguel, essa semente germinou em algo verdadeiramente horrível, e isso é dizer o mínimo. Agora, a maternidade não apenas é ressentida, mas também ridicularizada ativamente. O que me motivou a falar sobre isso foram vídeos virais recentes, que acredito que alguns de vocês já viram, onde um homem com preenchimento labial intenso acaricia seu bebê de barriga de aluguel logo após o nascimento. Esse cara também apareceu em um episódio de Bond no YouTube falando sobre como sua própria irmã é sua barriga de aluguel. Minha irmã Briana está carregando nossos gêmeos. Pessoalmente, eu acho isso muito estranho, mas aparentemente estou sozinha nisso. O que, não vou mentir, meio que me surpreende. Eu não percebi quantos de vocês são estranhos. Isso mesmo, estou julgando. As pessoas ficaram compreensivelmente indignadas com tudo isso. Não apenas pela parte da barriga de aluguel, mas porque esse cara se filmou numa cama de hospital e também numa cadeira de rodas, como se ele tivesse sido o que passou por horas de doloroso trabalho de parto para dar à luz a essas crianças. Em outro vídeo, ele é visto segurando um dos recém-nascidos como se fosse um objeto cênico, e não um bebê. Nathan está com Dylan na unidade de terapia intensiva neonatal, e eu estou no quarto com Kyle. E eles são simplesmente perfeitos. Eu os amo tanto. Eles são lindos. Eles já são tão avançados, tão perfeitos. No momento em que vi esses vídeos, admito, não fiquei impressionada. Não apenas porque essas crianças foram privadas dos momentos fundamentais com a mãe, mas também porque isso parece fazer parte de uma tendência mais ampla de homens em leitos de hospital agindo como mães após comprar um bebê diretamente do útero de uma mulher. Não que eu queira falar sobre barriga de aluguel agora, pois todos parecem ter uma opinião sobre isso. Isso me levou a refletir sobre todos os casos onde a maternidade foi redefinida, zombada, parodiada ou simplesmente menosprezada. Então é sobre isso que vamos falar hoje, a paródia contínua e a degradação da maternidade. Mas antes de você embarcar novamente no meu gôndola infernal e juntos atravessarmos este rio até as profundezas da estranheza e confusão, vamos ouvir o patrocinador de hoje, Factor. Comer é uma necessidade se você quer viver. Isso exige saber o que preparar, elaborar listas de compras e, caso não seja um bom cozinheiro, fazer refeições saudáveis, porém sem graça. Mas, felizmente, comer bem não precisa ser uma dor de cabeça, graças ao Factor. O Factor facilita a alimentação com boa comida saudável, entregando em sua casa refeições frescas, nunca congeladas e aprovadas por nutricionistas. O Factor oferece uma variedade de opções, desde o café da manhã até a sobremesa. Garçra. Eles oferecem mais de 35 refeições e 60 complementos semanais, permitindo sempre a experimentação de novidades. As refeições do Factor trazem ingredientes premium e são preparadas por verdadeiros chefs, impactando significativamente no sabor, consistência e frescor.
Experimentei vários serviços de refeições, porém, o Factor se destaca pela comida autêntica. Não é uma pasta mole sem sentido e realmente tem um sabor delicioso e cheiro delicioso. Também sou daquelas que pulam o almoço por pura preguiça, então ter o Factor resolve esse problema pra mim e eu não preciso me preocupar em correr para a loja ou me perguntar o que vou fazer. Então, se você também gosta de comida gostosa, vá para factor75.com ou clique no link na descrição e use o código Sydney50 para 50% de desconto na sua primeira caixa Factor e 20% de desconto no seu próximo mês de pedidos. Use o código Sydney50 no factor75.com para 50% de desconto na primeira caixa e 20% de desconto no próximo mês de pedidos. Eu pessoalmente acredito que a maternidade tem sido atacada há algum tempo. E como a maioria de vocês provavelmente já sabe, porque eu falei sobre isso repetidamente, muito disso começou com mudanças na linguagem. Referindo-se a mulheres como geradoras de vida, produtoras de óvulos e gestantes, eu até encontrei um vídeo particularmente doloroso onde um homem está tentando explicar a gravidez e chamando as mulheres de corpos hospedeiros. Existe um corpo hospedeiro e esse corpo hospedeiro tem que ter certos direitos, porque no final do dia é esse corpo que leva este outro corpo inteiro até o termo. A questão é, qual é o valor dessa vida e ela é subordinada ao valor do seu corpo hospedeiro? Que você tinha... Como se incubássemos aliens que explodem peitos. Lá. Oh, Deus. A linguagem começou a se infiltrar nas esferas médicas e políticas reais. De repente, ninguém queria dizer mulheres e mães. Todas as gestantes e parturientes merecem ser tratadas com... Ok, bem, Michael, você sabe qual é a principal causa de morte para pessoas grávidas? Pessoas grávidas, mães. Mulheres, também chamadas de mães. Nem todas são mães, mas pode chamá-las assim. O que elas são se não são mães? Elas são pessoas além de mães e estão grávidas. Em 2022, um ativista trans chamado Nori May Welby pediu para que o Dia das Mães fosse renomeado para ser mais inclusivo. May Welby sugeriu o Dia do Nutridor para incluir homens que dão à luz. Alguns anos antes, em 2020, um indivíduo chamado Bennett Casper Williams se irritou com a equipe do hospital após dar à luz. Relatos indicam que as enfermeiras continuaram chamando Casper Williams, que se identifica como homem de mãe. Eu odeio isso aqui. E como a maioria de vocês provavelmente já sabe, o motivo de tudo isso é ser inclusivo, usar uma linguagem neutra em relação ao gênero. Porque em uma cultura onde uma mulher pode dar à luz e depois se afirmar como pai, e um homem pode assumir o papel de mãe, é aparentemente muito importante que essa pequena parte da população se sinta afirmada em seu gênero. Precisa haver espaço no mundo do parto que me permita aparecer como uma pessoa dando à luz. E para parafrasear uma parte particularmente boa de um artigo do Spike de 2019, dado que praticamente toda gravidez envolve alguém em posse de seus órgãos reprodutivos femininos, a tentativa de eliminar o termo mulher grávida e a linguagem feminina em torno da gravidez é impulsionada por mais do que a existência de uma pequena minoria de indivíduos transgêneros. É impulsionado por uma determinação de separar as mulheres da maternidade. Quem eu estou enganando teria sido a mesma coisa. Mas não parou por aí e as coisas acabaram piorando muito mais. A crescente tendência de desvincular a biologia feminina da gravidez e maternidade está agora em pleno andamento. E essa confusão contínua sobre gênero e sexo significa que as pessoas não estão apenas questionando a distinção entre homens e mulheres, mas também permitindo que a maternidade em geral seja ainda mais parodiada. É assustadoramente rápido como o movimento de gênero passou de um grupo obscuro à margem para um destaque inescapável, independente de nossas tentativas. No final de março de 2024, minha publicação, The Publica, publicou um artigo sobre um estudo de pesquisa que acompanhou um homem de 50 anos, que se identifica como mulher, que induziu a lactação para amamentar uma criança. Não, isso não é uma piada. Esta criança também aconteceu de ser o neto deste indivíduo. Falando sério, que mãe está deixando isso acontecer? E como você aborda isso com alguém? Olá, Susan, como você sabe, agora sou uma mulher e desejo alimentar meu neto, por favor, entregue-o.
Os relatórios de casos científicos da medicina da amamentação basicamente descreveram como essa pessoa induziu a lactação em um esforço para alcançar a afirmação de gênero, e isso foi posteriormente estudado por algum motivo. E se isso parece loucura para você, homens induzindo a lactação para amamentar crianças e ter mais afirmação de gênero, infelizmente é bastante documentado. Na verdade, alguns de vocês podem se lembrar que em fevereiro, uma carta vazada do National Health Service Trust, no Reino Unido, afirmou que o leite produzido por um homem identificado como trans é tão bom para os bebês quanto o leite materno. Além de descrever a secreção de mamilo induzida por drogas produzida por homens em hormônios de sexo cruzado, como leite humano, o University Hospital Sussex National Health Service Foundation Trust, que é muito difícil de dizer, também o chamou de alimento ideal para bebês. Este estudo foca numa mulher trans que amamentou seu bebê com sucesso. Ela induziu a lactação através de terapia hormonal, usando domperidon, bomba de mama e amamentando seu bebê diretamente. Ela coalimentou com o pai gestacional do bebê nos primeiros 4 meses de vida, comparado ao leite materno expresso por mulheres cisgênero após 10 a 12 semanas do parto, conforme análise de uma grande revisão sistemática. As amostras desse leite tinham valores nutricionais iguais ou superiores para gordura, proteína, lactose e calorias. A descoberta de que pessoas trans podem fazer isso provocou indignação similar ao primeiro beijo lésbico na televisão. Está ocorrendo uma mudança social. Você está sendo o melhor pai possível. E nunca se esqueça disso. De maneira deprimente, eu realmente encontrei um monte de pessoas falando sobre isso, continuamente afirmando que esses 2 leites têm o mesmo valor nutricional. E é como se as pessoas não percebessem o quão complexos são os processos biológicos femininos, como o quão complexo é a amamentação e as coisas incríveis que o corpo feminino pode fazer ao produzir leite para sustentar, alimentar e nutrir um bebê. Vamos fingir que o corpo feminino não pode fazer coisas incríveis com patógenos e depois criar anticorpos para dar ao bebê? Tipo, o que estamos fazendo aqui? Houve até este vídeo que estourou em meados de 2023, onde uma pessoa identificada como trans, chamada Naomi, discute a indução da lactação e ser mãe. Vou ser mãe, isso está em andamento, em processo, e parte desse processo é que estou trabalhando para induzir a lactação para poder amamentar nosso filho mais novo. Sim, na verdade, mamãe Naomi. Na verdade, já induzi com sucesso a lactação. Eu realmente posso produzir leite agora, o que tem sido uma experiência muito interessante e muito legal. É extremamente afirmativo biologicamente, algo frequentemente negado às mulheres trans, muito difícil. Parece que o enteado da Naomi também foi amamentado por ela? Detesto isso. Mas, claro, nem tudo é sobre homens biológicos tentando amamentar e por isso estou bastante contente, sinceramente. Há também essa zombaria geral da gravidez que realmente me deixa furiosa. Tenho refletido bastante sobre a experiência transfóbica, que é você ter que lamentar o fato de que não pode dar à luz. Você não pode engravidar. Você não pode ter seus próprios filhos. E por mais que isso não se aplique realmente a mim e às minhas necessidades mais. Como eu sei que não quero ter filhos, eu sei que não deveria ter filhos. Mas quando os hormônios fluem no meu sangue, sabe? E quando o estrogênio aumenta e a progesterona é adicionada, tudo o que eu quero é ter um bebê, mesmo que isso não seja o que eu quero. É o que os hormônios desejam, é esse instinto materno que sempre senti, mas nunca me conectei à paternidade. A paternidade nunca fez sentido para mim, especialmente após minha transição. É que eu quero participar da bela coisa que torna o gênero feminino geralmente tão único, é que podemos dar vida. Mas eu não posso, e isso não tira de mim ser uma mulher de forma alguma, isso seria desconsiderar a experiência de milhões de pessoas atribuído feminino ao nascer, que não podem dar à luz. Mas isso me deixa chateada, sabe? Mas nós podemos sonhar com isso, nós apenas transformamos isso em um fetiche. Às vezes é difícil acreditar que essas pessoas colocam esses vídeos na internet voluntariamente, como se escolhessem gravá-los, fazer o upload e então conscientemente publicá-los. Talvez não devessem fazer isso. Transformamos isso em um fetiche. Em minhas buscas na internet, me deparei com vídeo após vídeo de indivíduos fazendo piadas sobre receber transplantes de útero. A primeira mulher trans a ter um transplante de útero bem-sucedido, incluindo ovários e óvulos.
E eu quero ser a primeira mulher trans a fazer um aborto. É tudo tão cansativo. Este indivíduo chamado Ed, em particular, postou vários vídeos no TikTok alegando ser o receptor de um transplante de útero. Eu decidi. Posso filmar para conseguir um transplante de útero. Isso é loucura. Ok, me deseje sorte, que até onde eu sei é um absurdo total, dado que o primeiro transplante de útero nem mesmo foi realizado até, tenho quase certeza, 2014, e menos de 50 deles foram realizados desde então. Sem mencionar, se você é de fato um homem que recebe um transplante de útero, o que você vai fazer com isso aí, amigo? Como você vai usar isso? O que ocorrerá lá? Em outros vídeos, Ed brinca sobre obter uma neovagina, só para tê-la novamente rasgada por um bebê, brinca sobre estar vários dias após a cirurgia de transplante de útero e afirma que essa cirurgia resultará em ser uma mulher biológica. Temos algumas notícias para você, amiga. Em outro vídeo, Adi discute este procedimento e diz que, não importa quanto trabalho cirúrgico seja feito, incluindo um transplante de útero, as pessoas ainda não veem indivíduos transidentificados como mulheres. Sempre soube que queria ser mãe, mas sempre tive o instinto de querer carregar meu filho, dar à luz. Não posso ter filhos, e isso é repetido para mim como um insulto repetidamente. Eu sentada aqui dizendo às pessoas que estive anos em hormônios, fiz a cirurgia, mas ainda sou chamada de homem, e se eu conseguir um útero, ainda não sou uma mulher. Mas o que faz uma mulher? Órgãos não definem seu gênero. Notícia de última hora, muitas mulheres não podem ter filhos ou mesmo ter um útero. Acho muito perturbador quando as pessoas fazem comentários assim, e algo a que sempre volto é que a anatomia feminina não funcional ainda é a anatomia feminina. Mesmo na ausência de anatomia feminina, como no caso de mulheres que fizeram histerectomias ou mastectomias e o que mais, isso não nega que essa mulher é feminina e que todas as células do seu corpo estão programadas para serem femininas. E isso me leva aos indivíduos identificados como trans que fazem a transição e depois querem ser chamados de mães. Alguns de vocês podem se lembrar de um clipe de alguns anos atrás em que o TikToker trans Dylan Mulvaney fez comentários sobre querer ter filhos e ser uma mãe. Isso me lembra, toda vez que vejo, todas as mulheres e crianças que de repente têm que lidar com maridos e pais decidindo que eles também são mulheres. Eu vi inúmeras histórias anedóticas na internet de mulheres lamentando o quão difícil foi para elas quando seus maridos viraram e queriam ser chamados de mãe e chamados de mamãe por seus filhos. Bem, já faz alguns anos agora e parece normal. Lembro que ela uma vez me disse que quando eu dou dinheiro a ela, eu sou um papai, mas quando eu cozinho para ela, eu cuido dela, eu sou uma mamãe. No Dia das Mães, acho importante lembrar que as mulheres trans também podem ser mães, e esta manhã meu filho lembrou que vamos ter contas de água ainda maiores, contas altíssimas, em um momento em que os preços já estão sendo aumentados. Sabe, temos que pagar muito pela comida. Isso é complicado para uma mãe como eu, que já luta para atender as necessidades do meu filho. Algumas mulheres sentem que esses homens surgem para reivindicar algo que eles não contribuíram de fato. Eles não criaram nem alimentaram essa criança, não estavam grávidas, não sacrificaram seus corpos, mas ainda assim querem ser chamados de mãe. Este Dia das Mães é particularmente importante para mim, pois é o primeiro que comemoro desde que me assumi trans e iniciei a terapia hormonal. Na igreja, neste domingo de manhã, eles deram a todas as mães cravos e cartas dizendo Feliz Dia das Mães, e eu fiquei feliz em ser uma das destinatárias. Levei para casa e mostrei para minha filha, que tem 8 anos, e ela disse, mas você não é uma mãe? Eu disse, bem, sim, eu sou. Ela disse, não, você não é. E o motivo dela ter dito isso é porque minha esposa não permite que ela me chame de mãe. Sou conhecida como responsável. Eu disse a ela, bem, eu sou uma mãe, quer você reconheça isso ou não. Eu ainda sou uma mãe. É quase como se elas quisessem se fantasiar de mães e afastar a verdadeira mãe que esteve lá o tempo todo. Então não é super surpreendente porque essas mulheres estão muito irritadas.
Aparentemente, progressistas e ativistas trans estão dispostos a redefinir a maternidade para validação própria, mesmo que isso implique na destruição da verdadeira maternidade. E eles parecem acreditar que, para serem válidos em sua identidade, eles devem intimidar os outros e forçar a sociedade a se conformar com seus desejos e vontades. O mais revelador é saber que esses indivíduos, que são, na maioria das vezes, homens biológicos, estão fazendo isso sabendo muito bem que nunca serão capazes de fazer qualquer uma das coisas que as mulheres fazem, especialmente quando se trata dos processos muito complexos e incríveis de produzir descendentes. Por qualquer motivo, homens que se acreditam ser mulheres acreditam que têm o direito de redefinir nossas compreensões sobre maternidade e mães para acomodar suas necessidades emocionais. E, de alguma forma, eles conseguiram que políticos, o sistema jurídico e até mesmo o sistema médico se juntassem a eles nessa ilusão. No final das contas, eu acredito que as mães merecem muito mais respeito do que nossa cultura atualmente lhes dá. E ver mães sendo submetidas a todo esse absurdo para apaziguar uma pequena parte da população é ofensivo de maneiras que nem consigo expressar. No final, nada pode tirar das mulheres o quão especial a maternidade realmente é. Mas, infelizmente, e eu não acho que isso seja discutido o suficiente, serão as crianças que, no final, pagarão o preço pela confusão dos adultos? Antes de abrir espaço a todos, lembrem-se de conferir o Facta pelo link na descrição. Eles possuem diversas opções de refeições e lanchinhos deliciosos disponíveis. Definitivamente vale a pena conferir. Vai, faça isso e use meu link. Abro agora o chão para todos. O que todos vocês pensam? Você é uma mãe que está genuinamente se sentindo bastante degradada e infeliz com o estado atual das conversas sobre maternidade, gravidez e amamentação. Você é alguém que não acha que isso é tão importante? Na verdade, você está meio contente que estamos abrindo a discussão sobre maternidade para outros. O que você acha da conversa sobre a amamentação no peito da lactação induzida? O que você acha dessas pessoas falando sobre fazer transplantes de útero? O que você acha da tendência da sociedade em relação à maternidade? Você acha que estamos degradando isso? Você acha que estamos fazendo uma paródia disso? Você acha que isso não é bom? Acredita que está correto? Qual a sua opinião geral sobre este problema? Como sempre, se você chegou até aqui no vídeo, parabéns. Você sabe que gosto de ter sua companhia durante toda a jornada. Se ainda não se inscreveu e quer ver mais do meu conteúdo e deste canal, clique no botão de inscrição, deixe um like e um comentário neste vídeo. Leio a maioria e gosto de ouvir suas opiniões. Claro, se tiver sugestão de vídeo, me avise. Mas enquanto isso, no interim, verei vocês, pessoas maravilhosas, adoráveis e bonitas, no próximo vídeo.